Olá, sou Andréia Lumertz, mestranda do Programa de Pós-Graduação da UERGS, Unidade Eleitoral Norte Osório, Rio Grande do Sul. Estou apresentando o 5º episódio do podcast Pode Falar de Infâncias, que irá tratar dos desafios da pré-escola em instituição de ensino fundamental. Esse episódio irá contar com a participação da professora Maria Luísa Rodrigues Flores, que possui mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora Maria Luísa realizou estágio pós-doutoral no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC, sob a supervisão da professora doutora Fúvia Rosenberg, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Relações de Gênero, Raça e Idade, em 2014, e do professor Dr. Odair Furtado, desenvolvendo estudos sobre políticas de acesso à educação infantil. Em 2018, realizou estágio pós-doutoral junto ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da USP, sob a supervisão da professora doutora Sandra Záquia Souza, com período de estudos junto à Universidade de Modena e Reggio Emília, na Itália, sob a supervisão do professor Dr. Antônio Gariboldi. Professora Maria Luísa é associada do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação da URGS, na área de Administração Escolar, integrando o Núcleo de Estudos de Políticas e Gestão da Educação, e docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma faculdade, na linha de pesquisa Políticas e Gestão de Processos Educacionais. Foi coordenadora pedagógica do curso de especialização em Gestão Escolar, edição 2012-2013, Programa Nacional Escola de Gestores, e docente do curso de especialização em Docência na Educação Infantil, convênio MEC-URGS. Professora adjunta do Departamento de Administração Escolar da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, de 2009 a 2011, e professora assistente da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 2003 e 2008. Atuou na educação básica como professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul e de instituições privadas particulares. Coordenou o projeto de assessoramento técnico-pedagógico a municípios gaúchos que aderiram ao programa Pró-Infância, decorrente de convênio MEC e URGS, de 2012 a 2014. Desenvolve pesquisas sobre o monitoramento de políticas de educação infantil no Rio Grande do Sul, no contexto do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais e municipais de educação, considerando a oferta e qualidade da educação infantil para crianças de 0 a 6 anos. Integrou o Comitê Diretivo do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, o MIEIB, e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de 2007 a 2012, e a coordenação colegiada do Fórum Gaúcho de Educação Infantil, de 2007 a 2014 e de 2021 ao período atual. Coordena o Programa de Extensão Universitária Educação Infantil na Roda, FACED. Tem experiência na área de organização, política e gestão da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: acesso, currículo e avaliação da qualidade na educação infantil, articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental. Professora doutora Maria Luísa Rodrigues Flores, gostaria primeiramente de lhe agradecer pelo aceite em participar dessa proposta de produto educacional que surgiu a partir da minha pesquisa de mestrado, que é justamente sobre a pré-escola em uma instituição com oferta de ensino fundamental. Considerando seu vasto currículo, sua experiência na área da educação, a sua movimentação em relação às questões de política e gestão da educação, qualidade da educação infantil, destaco o quanto a sua participação irá contribuir com este podcast, que tem a finalidade de alcançar professores e professoras da educação básica.
E pensando, então, nessa inserção da pré-escola em instituição com turmas de ensino fundamental, na sua opinião, quais são os principais desafios ao integrar a pré-escola em instituições que atendem o ensino fundamental? Olá, Andréia. Inicio agradecendo o convite e ressaltando a importância da tua iniciativa em pautar este tema tão relevante para nós, que defendemos uma educação infantil de qualidade. Então, eu gostaria de iniciar situando a questão que tu colocas de forma a contextualizar o que vem acontecendo no nosso país, num contexto assim mais recente de aproximadamente uma década. É importante referir que há um imperativo legal em vários documentos normativos que determinam a necessidade de uma maior articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental. Desde há muitos anos, principalmente com foco nas transições vividas pelas crianças na passagem da educação infantil para o ensino fundamental, o que na maior parte das vezes implica em troca de escolas e até de redes de ensino. Então, na nossa história recente, considerando a última década, tivemos mudanças importantes do ponto de vista legal que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tensionando para o maior diálogo entre as duas etapas. E as normativas que abordam essa questão são principalmente as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, as diretrizes curriculares nacionais para o novo ensino fundamental e as próprias diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Quais são as legislações recentes a que eu estou me referindo, que provocaram alterações e trouxeram este tema, tensionando para o maior diálogo entre as duas primeiras etapas da educação básica? A primeira, a Lei 11.274 de 2006, que determinou a ampliação do ensino fundamental com o ingresso das crianças de 6 anos de idade no primeiro ano do primeiro ciclo. A outra, segunda, se refere à ampliação da faixa etária de obrigatoriedade de matrícula escolar no Brasil para aquela entre os 4 e os 17 anos, o que repercutiu na determinação da matrícula obrigatória das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Esta alteração foi determinada pela Emenda Constitucional 59 de 2009, como tu bem sabes, e a alteração na LDB correspondente a esta mudança veio a acontecer somente em 2013. Mas veja que a situação estava colocada na Constituição desde 2009, com prazo para essa universalização até 2016. Isso é o que conta para a gente falar sobre a obrigatoriedade, né, que foi determinada para os sistemas de ensino. Nós tratamos deste assunto, a professora Maria Beatriz Gomes e eu, em um artigo publicado em 2015, cujo título chama atenção para as articulações e tensões entre a educação infantil e o ensino fundamental. Em relação à ampliação do ensino fundamental para 9 anos de duração, as normas e o campo já haviam colocado a importância de se considerar as especificidades das crianças de 6 anos que viriam a ser integradas no primeiro ano do novo ensino fundamental. E no que concerne à obrigatoriedade da matrícula na pré-escola, também o campo, nosso campo de estudos, de pesquisa e de intervenção social, já havia sinalizado em relação aos desafios decorrentes desta inserção da matrícula escolar obrigatória no nosso ordenamento legal. E as consequências identificadas nas pesquisas apontam para uma ampliação das parcerias público-privado, como forma que os sistemas escolheram, né, com opção política para a expansão das redes de uma maneira mais rápida, a desaceleração do atendimento à creche, em privilégio à expansão da pré-escola, e para esta expansão da pré-escola, a redução da jornada de tempo integral para tempo parcial,
E foi essa redução da jornada que permitiu uma alocação rápida das crianças de 4 e 5 anos no ambiente escolar. E aonde? Em estabelecimentos que vinham ofertando já ensino fundamental e ensino médio, e mesmo outras modalidades também, que passam a ofertar turmas de pré-escola, né? Isso permite uma expansão mais rápida das matrículas na própria dependência administrativa municipal, sem a necessidade de construção de novas escolas ou da construção de módulos próprios para a educação infantil em escolas que tivessem espaço para isso. É a partir daí, então, que se coloca para nós de uma maneira bastante forte essa discussão quanto à integração das turmas de educação infantil nestes estabelecimentos com oferta de outras etapas. Isso nos traz inúmeros desafios quanto à reorganização destes espaços, de forma a contemplar o atendimento à etapa educação infantil, ao segundo segmento da etapa, que a gente chama de pré-escola, né? Considerando os padrões de qualidade vigentes. Então, um dos principais desafios que nós temos continua sendo afirmar as especificidades da educação das crianças pequenas, e no nosso caso aqui, 4 e 5 anos, agora alocadas na pré-escola obrigatória, né? Independente da tipologia de instituição onde a matrícula esteja registrada. Professora Maria Luísa, com certeza, considerar as especificidades da infância e fazer valer, né, essas especificidades é um baita desafio. Você publicou um artigo intitulado Expansão da Pré-Escola em instituições com oferta de ensino fundamental, reafirmando o direito das crianças à qualidade. Ele foi publicado juntamente com Brúzios e Santos, né? Inclusive, eu utilizo esse artigo na composição teórica do meu projeto de pesquisa, da minha dissertação. E esse trabalho indica a importância das escolas que estão recebendo turmas de pré-escola considerar as especificidades da infância na organização dos tempos e espaços. Porém, sabemos, né, que ainda existem muitas lacunas nesse sentido. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Em relação a esta tua questão, como é que nós podemos considerar as especificidades das diferentes infâncias na organização dos tempos e espaços para estas turmas que são integradas em escolas que ofertam outras etapas, principalmente o ensino fundamental? Aqui também, Andréia, o que nós temos que considerar, o parâmetro que nós temos que considerar, são os direitos das crianças, conforme os documentos legais e normativos vigentes, em termos da organização dos espaços internos e externos, em diálogo com a organização dos tempos. Nós entendemos, no campo de estudos que se dedica sobre as infâncias e a educação infantil, que os tempos das crianças precisam ser respeitados, independente do local onde a matrícula esteja alocada. Logo, as instituições precisam dispor de infraestrutura, de materiais e de espaços compatíveis com os padrões de referência presentes nos nossos documentos normativos, por exemplo, nos padrões que constam nos parâmetros nacionais de qualidade. E mesmo nós defendemos que as crianças do próprio primeiro ciclo do ensino fundamental são crianças e que merecem também tempos e espaços adequados. Por muito tempo, a nossa área defende que a educação infantil e as práticas que nós temos junto aos grupos de crianças da educação infantil, especialmente da pré-escola, possam ser inspiradores para a organização de práticas cotidianas também no primeiro ciclo do ensino fundamental, né? Pensando numa perspectiva da infância abarcando o período de 0 a 10 anos. Nós sabemos que em certos contextos as crianças que estão matriculadas no ensino fundamental vêm tendo seus direitos negados ou violados, né?
na medida em que as suas necessidades e potencialidades como crianças são desconsideradas. Em relação especificamente à inserção das crianças de 4 e 5 anos nestes espaços, que já não são adequados para as crianças de 6 a 8 anos, sem dúvida há necessidade de uma revisão de diversos aspectos de infraestrutura. E ainda é importante chamar a atenção para questões como o acolhimento a estas crianças, né, naquela diferenciação entre espaço físico e ambiente. As questões de acessibilidade e de segurança das crianças pequenas que precisam ser consideradas na gestão da própria circulação das crianças dentro da instituição. Nós temos a norma de que os banheiros precisam ser dentro das salas, nas instituições de educação infantil, separados dos banheiros dos adultos, e a gente sabe que em muitos casos as instituições que atendem aos maiores não contemplam esta especificidade, né? Então as crianças precisam circular pela instituição, entrar em contato com adultos e com outros jovens que podem estudar na mesma escola, o que causa dificuldades para a mobilidade, porque normalmente fica nessa turma de pré-escola uma profissional, uma professora com um grupo de crianças. Então não tem um outro profissional, uma possibilidade de acompanhamento das crianças a outros espaços da escola onde elas precisem circular, como por exemplo os banheiros, né? A versatilidade do espaço também é um aspecto importante, né? Que nós trabalhamos na educação infantil, não com espaços fixos, mas com a possibilidade de modificações neste espaço. E isto fica dificultado no caso do compartilhamento da sala entre a pré-escola e outros anos do ensino fundamental, que a gente sabe que é comum as escolas terem mais turmas em um determinado turno, ou até abrirem turmas de pré-escola somente em um turno, o que implica no uso dessa sala no turno inverso por crianças de outra etapa e de outros anos, né, do ensino fundamental ou do ensino médio. Então esse é um exemplo concreto, né, que a gente precisa pensar. O próprio uso do pátio, a existência do parque infantil, que é uma exigência posta nas normas como um direito das crianças, né? Até que ponto a organização das escolas que atendem a outras etapas consegue garantir estes direitos das infâncias, consegue garantir um parque adequadamente cuidado, né? Com brinquedos, com espaços, com recantos, com materiais adequados à infância, e consegue garantir um tempo das crianças para o uso deste espaço, né, que a maior parte das vezes vem a ser compartilhado com as outras etapas, né? Então essa questão é uma questão que as escolas precisam se fazer em termos de autoavaliação institucional e demandando das mantenedoras as adequações que se fizerem necessárias, né? Resumindo, Andréia, tudo aquilo que está previsto como direito das crianças de 4 e 5 anos e que estas têm acesso quando matriculadas em ENEIs, deve ser contemplado nas escolas com oferta de outras etapas, né? E as normas são claras nesse sentido. Há parâmetros de qualidade e há parâmetros de infraestrutura que precisam ser respeitados. E quais aspectos da legislação brasileira você considera essenciais para garantir que a expansão da pré-escola, de fato, ocorra com foco na qualidade? Existem pontos que precisam ser aprimorados? Em relação a essa questão dos aspectos da legislação brasileira que precisam ser considerados para garantir a expansão da pré-escola com qualidade, existem alguns aspectos fundamentais que são largamente tratados na literatura e nos documentos normativos, tais como o financiamento, orçamento adequado, que garanta as condições de qualidade, né? Esse é um primeiro elemento. Então, nós temos já estudos sobre o custo aluno qualidade, temos uma plataforma de simulador do custo da qualidade para todas as etapas da educação básica, então também para a educação infantil, creche, pré-escola, tempo parcial e tempo integral. Então, nós temos fontes com as informações baseadas em estudos
para definir qual é o financiamento, o orçamento que deve ser previsto para suportar os insumos necessários à qualidade, né? Então, os espaços físicos, em todos os seus aspectos, precisam ser considerados, internos e externos, os recursos humanos, em quantidade, suficiência, formação inicial e continuada, valorização dos profissionais, incluindo formas de contratação, salário, plano de carreira, condições de trabalho, os recursos materiais, como brinquedos, livros, mobiliário e equipamentos. Isso tudo está definido na legislação e precisa ser considerado, chamando a atenção que quando nós falamos de livros para a educação infantil, nos referimos a livros de literatura e não a livros didáticos ou apostilas, como vem sendo utilizado e adotado por muitos municípios para o ensino fundamental. E é importante também destacar que nos materiais, brinquedos e livros é preciso considerar vários aspectos da legislação, como, por exemplo, a educação para as relações étnico-raciais. Diferentes culturas devem ser valorizadas na seleção dos materiais, dos brinquedos, dos livros e daquilo que é oferecido às crianças em termos de recursos pedagógicos. Observa, André, que recentemente, no ano passado, em 17 de outubro de 2024, foi aprovada a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes operacionais nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil. Trata-se de um documento recente e atualizado, vinculado à publicação dos novos parâmetros de qualidade pelo MEC, o que também aconteceu no ano passado, no primeiro semestre. Estes documentos são fundamentais para orientar a adequação de espaços e tempos que considerem os direitos das crianças da educação infantil, independente da localização da turma, independente da instituição a qual a matrícula esteja vinculada. E nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção para o papel dos conselhos municipais de educação, que precisarão atualizar as suas normativas à luz dos novos parâmetros. Então, nesse sentido, será preciso normatizar, no âmbito dos conselhos e das suas novas resoluções, para todos os espaços que acolhem as crianças, independente da designação da instituição. No caso dos municípios que não possuem Conselho Municipal de Educação de caráter normativo, estes estarão subordinados à nova resolução dos Conselhos Estaduais de Educação. Professora Maria Luísa, quais suas sugestões para futuras pesquisas na área da expansão da pré-escola em instituição com oferta de ensino fundamental? Em relação a futuras pesquisas sobre a expansão da pré-escola em instituições com oferta de outras etapas, como ensino fundamental, eu penso que nós temos vários temas de interesse. Por exemplo, a integração da etapa educação infantil na vida escolar, na vida da instituição, né? Então, houve a alteração da designação a municípios onde foi determinado por norma do Conselho Municipal de Educação a alteração da designação, em vez de MF para MEF, por exemplo, de forma a considerar que trata-se de uma escola de educação infantil e de ensino fundamental. Isso é uma estratégia que contribui para dar visibilidade para a etapa educação infantil, né? Porque as crianças que estão lá não são crianças matriculadas no ensino fundamental, mas sim em turmas de educação infantil em uma escola que oferece educação infantil e ensino fundamental. Então isso é um aspecto importante. E também é interessante acompanhar de que forma vem sendo promovida a articulação entre as etapas pela coordenação pedagógica, pelo trabalho de gestão da escola, né? Que é um espaço que pode fomentar a articulação a partir de diferentes organizações que venham a ser possibilitadas no âmbito da escola, né? Por exemplo, a integração das reuniões de formação,
os espaços de planejamento e articulação entre professoras da educação infantil e do ensino fundamental são temas de interesse e que repercutem diretamente na proposta pedagógica e no currículo que vem sendo oferecido para as crianças. Porque é importante a gente observar que com a matrícula escolar obrigatória na pré-escola, contemplando grupos de 4 e 5, as crianças somente terão matrícula no ensino fundamental, obedecido o ponto de corte, que é 31 de março do ano de matrícula do primeiro ano. Então, nós teremos crianças de 6 anos matriculadas na pré-escola e crianças de 6 anos matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental. Isso vai depender do mês de nascimento das crianças, né? Então, nós temos que pensar um currículo para as infâncias e para as crianças, e não um currículo operado na lógica da etapa de matrícula, né? Porque senão a gente vai desconsiderar a criança que está com 6 anos na educação infantil e aquela outra que está com 6 anos no ensino fundamental. Isso é um aspecto bem importante do planejamento escolar, que eu acho que é um assunto que demanda pesquisas. Outro aspecto seria a integração das ações de formação continuada das docentes da pré-escola, trabalhando em instituições de educação infantil, e aquelas docentes alocadas em turmas isoladas em escolas que oferecem outras etapas, né? Porque observa que as professoras da educação infantil também merecem o seu direito à formação continuada, independente de onde a sua turma está alocada. E precisamos considerar que essa que está alocada em uma escola que oferece, por exemplo, um ensino fundamental, ela precisa dialogar internamente naquela escola, garantindo a especificidade da educação infantil na organização do currículo como um todo, e ao mesmo tempo ela precisa dialogar com seus pares que oferecem, que estão em escolas de educação infantil que oferecem turma de pré-escola, que às vezes é inclusive em tempo integral, né, essa organização da pré-escola nas EBIs. Então, precisa ser garantido esse espaço de interlocução para essas profissionais. Outro aspecto é a organização dos espaços e tempos no conjunto da vida escolar, né? Como é que isso vem se dando, considerando as infâncias e seus direitos, considerando as potencialidades e necessidades das crianças, o contato com a natureza, com o parque, o brinquedo livre, os materiais não estruturados, os elementos que são constituintes das especificidades da educação infantil. Outro aspecto interessante de acompanhar é como é que as famílias estão sendo acolhidas nestes espaços, alocados em outras instituições que não atendem exclusivamente a educação infantil. Porque nas EMEIs, chamando aqui genericamente as escolas municipais de educação infantil, o acesso das famílias é livre, costuma ser livre, né, nos diferentes espaços da escola. E a participação das famílias é chamada na elaboração e atualização da proposta pedagógica, no planejamento dos projetos de trabalho, há envolvimento das famílias e nos próprios mecanismos que dão sustentação à gestão democrática, tais como a escolha dos conselhos de escola, né? Esses elementos são importantes para a gente pensar se as famílias também estão sendo incluídas devidamente nas instituições onde as crianças estão sendo matriculadas. Enfim, André, é preciso considerar os direitos das crianças, das profissionais e das famílias no conjunto do planejamento destas turmas alocadas em outras instituições que não são exclusivas de educação infantil. Trata-se de uma questão bastante ampla e complexa e o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Normas e documentos orientadores não nos faltam para dar conta destas especificidades das crianças, independente da instituição na qual a matrícula tenha sido efetivada. Eu acho que conseguimos apontar alguns elementos importantes para futuras pesquisas. Muito obrigada. Professora Maria Luísa, quero carinhosamente lhe agradecer. Você trouxe pontos muito importantes relacionados a essa temática da pré-escola inserida em instituição de ensino fundamental. Destaco a partir da sua fala os direitos das crianças, que são legalmente constituídos, mas que precisam de fato acontecer.
suas sugestões para futuras pesquisas dentro deste tema, tenho certeza que serão de grande valia para o campo da educação infantil. Na oportunidade, deixo o convite para o próximo episódio. Muito obrigada!